Olá pessoal, graça e paz, boa e abençoada noite para você. Louvado seja Deus por mais uma vez podermos nos encontrar aqui em mais um Lendo a Bíblia diariamente. Nessa ocasião nós iremos ler Josué, capítulo de número 19. Peço que você deixe o seu like, o seu joinha aí, para fortalecer o canal. E para quem for chegando, seja muito bem-vindo. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. E assim, quando entrarmos ao vivo ou transmitirmos ou compartilharmos algum vídeo, você receber a notificação e poder ser edificado e abençoado você e sua família, tá bom? Vamos ler a Bíblia toda como apóstolo, lendo a Bíblia diariamente. Detalhe, não vá embora, não esqueça de deixar um like profético aí, tá? Não vá embora sem antes fazermos a oração da noite, para você dormir bem, para o seu lar continuar em segurança, para Deus se manifestar, para o seu amanhã ser melhor. Josué, capítulo de número 19. E saiu a segunda sorte a Simeão para a tribo
e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das famílias repartiram as tribos dos filhos de Israel, em herança por sorte em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Josué, capítulo 20. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por engano, e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta da cidade, e exporá sua causa aos ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intenção, e não o odiou antes. Habitará na mesma cidade até que comparecerá em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então designarão a Quedes na Galiléia, na montanha de Naftali, a Siquém na montanha de Efraim, e a Kiriat Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá, e além do Jordão, na direção de Jericó, para o oriente. Designaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Rubem, e a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bassã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar diante da congregação. Josué, capítulo 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrabaldes para os nossos animais. Por isso, os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte para a família dos coatitas. E os filhos de Araão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão, da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos filhos de Coate couberam por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Aos filhos de Gessom couberam por sorte das famílias da tribo de Isacar, da tribo de Asser, da tribo de Naftali, da meia tribo de Manassés em Bassã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Rubem e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. Deram aos filhos de Israel, aos levitas, estas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Araão, da família dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arbá, do pai dos Anaques, esta é Hebron, no monte de Judá, os seus arrabaldes ao redor, porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefone, por sua possessão. Assim os filhos de Araão, sacerdote, deram Hebron, cidade do refúgio do homicida, e os seus arrebaldes, Líbina e os seus arrebaldes,
Jatir e os seus arrebaldes, Estemoa e os seus arrabaldes, Iolon e os seus arrebaldes, Debir os seus arrebaldes, Iaim e os seus arrebaldes, e Jutá os seus arrebaldes, Bet-Seme e os seus arrebaldes, 9 cidades dessas duas tribos, e da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrebaldes, Gebá e os seus arrebaldes, Anatote e os seus arrebaldes, Amon e os seus arrebaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Araão, foram 13 cidades e os seus arrebaldes, e as famílias dos filhos de Coate. Levitas que ficaram dos filhos de Coate tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrebaldes. Do monte Efraim, Gézer e os seus arrebaldes. Quizarim e os seus arrebaldes. Bet-Heron e os seus arrebaldes. 4 cidades, da tribo de Dan, Euteque e os seus arrebaldes, Gibeton e os seus arrebaldes, Ajalon e os seus arrebaldes, Gat-Rimon e os seus arrebaldes. 4 cidades, e da tribo de Manassés, Taanac e os seus arrebaldes, Gat-Rimon e os seus arrebaldes, 2 cidades. As cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10. Os seus arrebaldes e os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, Embaçã, os seus arrebaldes, Beestera e os seus arrebaldes, 2 cidades, e da tribo de Isacar, Quizion, seus arrebaldes, Daberat, seus arrebaldes, Jarmute, os seus arrebaldes, Enganim, seus arrebaldes, 4 cidades, e da tribo de Assé, Misael e os seus arrebaldes, Abidom, seus arrebaldes, Eucate, seus arrebaldes, Reubó e os seus arrebaldes, 4 cidades. Da tribo de Naftali, Guedes, cidade de refúgio do homicida da Galileia, seus arrebaldes, Armotidó e seus arrebaldes, Cartã e os seus arrebaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gesonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades. E os seus arrebaldes e as suas famílias do sul de Merari, aos demais levitas, foram dadas às tribos de Zebulon, Joquineão e os seus arrebaldes, Cartã e os seus arrebaldes, Diná e os seus arrebaldes, Naalael e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Rubem, Bezé e seu arrebalde, Jazá e seus arrebaldes, Quedemote e seus arrebaldes, Mefaté e os seus arrebaldes,